E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é a aula 3 de vetores, tá? Nessa aula, eu vou dividir o conteúdo em duas partes. A primeira parte é representação de um vetor. Depois eu vou dar um pause no vídeo aqui e a gente vai para a parte 2 sobre tipos de vetores. Mas hoje vamos aprender o que é um vetor igual e o que é um vetor oposto, tá? Vale muito a pena ver a aula de hoje. Bora para o vídeo. Vamos lá? Então, começando pela representação de um vetor simples, tranquilo. Essa parte é tranquila, tá? Vamos lá. A representação de um vetor vai ser basicamente uma reta, tá? Deixa eu colocar aqui a caneta preta. Vai ser uma reta, onde essa reta tem um início, né? Não necessariamente que vai estar escrito aqui assim, i de início, mas para você entender que ali vai começar, tá? Vai ter um início e vai ter um fim. E lá no fim vai estar o meu sentido, né? Nós já conversamos disso na aula passada. A seta que para onde o vetor está indo, né? Que é para a direita, essa seta ali representa o sentido. O vetor está indo para a direita. O fato do meu vetor estar horizontal, né? Numa linha horizontal aqui, representa a direção do vetor. Então, por enquanto, o sentido é um sentido para a direita. O vetor é um vetor com uma direção horizontal. E o módulo, pessoal, o módulo é o tamanho do vetor. É o tamanho dele, tá? É a intensidade dele. Tanto que vocês sabem, né, já no senso comum, que se eu começar a diminuir o tamanho do meu vetor, acredito que a maioria consiga detectar que o que eu estou diminuindo aqui, no caso, seria a magnitude do meu vetor. Eu estou começando a fazer ele ficar cada vez menor, com uma intensidade menor, tá? Então, esse camarada, essa seta aí, que a gente chama de seta orientada, é a representação do meu vetor. O sentido é para a direita, horizontal, com a magnitude, a intensidade, igualzinho o tamanho aqui do meu vetor. Quanto maior o meu vetor, maior é a intensidade dele. Essa é a primeira parte, tá? Agora, como que eu vou representar em questão de letra, né? Vamos supor que eu vou chamar esse vetor de A. O meu A, ele vai ter uma setinha em cima dele. Essa setinha que eu coloco aqui, ó, é a representação que o A é um vetor. Então, quando eu falo assim, ó, A, o C, por exemplo, não, melhor, X assim, X setinha é igual a 2. O que significa aquilo ali? Que o meu vetor X vale 2. Quando eu escrevo Y vetorzinho, o que significa isso? Que o meu vetor Y vale 4, por exemplo. Ah, o meu vetor D vale 5. Essa setinha aqui, ó, em cima do meu Y, essa setinha aqui em cima do meu D, essas setas em cima das minhas letras mostram que eles ali são nada mais, nada menos do que vetores, tá? Essa aí é a simbologia de vetor, essa setinha em cima. Só toma muito cuidado. Essa seta ela é sempre para a direita, tá? Não é que, se o vetor for para o outro lado, eu vou botar a seta para o outro lado. Não. Essa setinha aqui, independente do vetor que for, é sempre para a direita. Essa setinha aqui, ó. Por exemplo, meu vetor B, ele vale 6, tá? É sempre para a direita. Beleza, tira um print aqui, eu vou apagar para a gente ir para a parte 2. Beleza? Bora lá. Continuando, agora eu vou te explicar o que é um vetor igual e o que é um vetor oposto, beleza? Só pensar comigo, eu vou deixar no cantinho aqui para te lembrar que todo vetor precisa de sentido, anota aí, todo vetor precisa de sentido,
todo vetor precisa de uma direção e todo vetor precisa de um módulo, precisa de uma intensidade. Lembra disso? Todo vetor. Então, vamos lá ao vetor igual. Cara, se eu estou falando para você que dois vetores são iguais, significa que tudo no vetor é igual. Então, são vetores que possuem o mesmo sentido, possuem a mesma direção e vão possuir também o mesmo módulo. Por exemplo, vem comigo aqui, ó. Vou desenhar um vetor aqui, meio na diagonal, para você perceber. Desenhar um vetor aqui. Vou chamar esse vetor de vetor A. E do lado desse vetor, eu vou desenhar um vetor B. Desenhar um vetor B. Perceba, pessoal, que os dois vetores, eles apontam para o mesmo local. Os dois apontam no mesmo sentido. Então, o sentido é o mesmo. Até aí já foi. O sentido é o mesmo. Os dois vetores são paralelos. Se você perceber aqui, ó, esse vetor A aqui, esse vetor A aqui, ele é paralelo a esse vetor B aqui. Então, eles possuem a mesma direção. O mesmo sentido foi, a mesma direção também. Os dois são oblíquos, os dois possuem exatamente a mesma direção. Mesmo sentido, mesma direção. Direção. E o módulo, será que eles possuem o mesmo módulo? Vamos ver, ó. Se eu percebo aqui, ó, os dois, eles têm o mesmo módulo, eles têm o mesmo tamanho. Lembra que agora há pouco eu falei que o tamanho do vetor representa o seu módulo? Então eles vão apontar para o mesmo lugar, eles têm a mesma direção e eles têm o mesmo módulo. Logo, eles são vetores iguais, tá? Vetores iguais, eu vou representar assim, ó. O vetor A é igual ao vetor B. Perfeito. Isso aí, então, o que que eu estou falando? Estou falando que o meu vetor A é igualzinho aqui, ó, ao meu vetor B. Beleza? Assim que a gente escreve algebricamente que dois vetores são iguais. Agora, vale um bônus, né? Vale um bônus. Se eu faço uma operação matemática ali, eu posso jogar o meu B para a esquerda. E aí ficaria assim, ó. O meu vetor A menos o meu vetor B é igual. Então, eu estou pegando o meu vetor A menos o meu vetor B, isso vai dar um resultado. Como os dois são iguais, né? Esse é igual a esse, a resposta só pode ser zero. Então, a subtração de dois vetores iguais dá zero. Só que não é qualquer zero, é um vetorzinho em cima, que a gente chama de vetor nulo, beleza? Vetor nulo. Lembra disso, vetor nulo. Tá? Então, a subtração de dois vetores iguais é igual ao vetor nulo, beleza? Até porque se eu somo dois vetores, só pode dar vetor. Se eu subtrair dois vetores, só pode dar vetor, né? Maçã com maçã dá maçã. Banana com banana dá banana. Vetor com vetor dá vetor. Beleza? Show de bola? Agora você vai aprender comigo o que é um vetor oposto. Ele é quase um vetor igual. Quase. Vem comigo aqui, ó. Vamos desenhar primeiro um vetor. Dessa vez eu vou chamar um vetor aqui de vetor B. Vetor B não, vetor B já está ali, né? Vetor X. Pronto, coloca a setinha aqui. Não esquece da setinha. Vetor X. Vou mostrar a direção dele aqui, é uma direção oblíqua, né? E vou colocar paralelo a esse vetor, outro vetor. Só que aqui eu vou chamar de vetor Y. Vetor Y. Pronto. Vou representar a direção. Perceba aquilo que eu te falei. Olha só como é legal. A setinha da representação é sempre para a direita, tá? A setinha da representação é sempre à direita. Então, aqui eu tenho dois vetores.
Vamos começar pelo módulo dessa vez. Eles têm o mesmo módulo, eles têm o mesmo tamanho, eles possuem o mesmo tamanho. Então, módulo foi direção. Sim, eles têm a mesma direção. Os dois são paralelos. E sentido? Sentido não. Eles possuem sentidos opostos. Olha que interessante. Tá uma buzina iaiada aqui, né? Porque hoje é jogo, mas eu acredito que você esteja conseguindo me ouvir com perfeição. Se quer que eu repita alguma parte, depois só falar comigo que eu gravo um vídeo especial sobre isso, tá bom? Mas eu acredito que você esteja me escutando bem tranquilo aí. Então vamos lá, ó. Sentido. O sentido, um aponta para lá, né? Não sei como vai ficar depois que eu girar a tela. Um aponta para um lado e outro aponta para o outro. Aqui, eles possuem sentidos opostos. Olha que legal, sentidos opostos. Então, tudo basicamente é igual. O módulo é o mesmo, a direção também é a mesma, porém, os sentidos são opostos. Quando isso acontecer, nós vamos chamar esses vetores de vetores opostos. Então, anota aí, o que que é um vetor oposto? Possui o mesmo módulo, a mesma direção, porém possui sentidos opostos. Como nós vamos representar isso? Representação de vetores opostos. X. Eu posso dizer que x, vetor x, é igual ao meu vetor y? Não, não posso dizer. O vetor x não é igual ao vetor y. Para eu escrever isso, eu preciso de um menos, ó. Isso aqui está mostrando que o vetor x é igual ao vetor oposto do y. Porque se eu pegar esse vetor y e girar ele para o outro lado, ele fica igual ao x. Por isso que está escrito aqui, ó, o vetor x é igual ao oposto do vetor y. Ou, né, se eu também quiser escrever, o vetor y é igual ao oposto do x. Assim que eu demonstro que dois vetores são opostos. Beleza? Deixa eu sublinhar de vermelho para ficar tudo sublinhado da mesma cor, né? Fica bem legal, tudo sublinhado da mesma cor. Então, o que que nós aprendemos lá na primeira parte? Representação de um vetor. É uma seta orientada para algum lugar. Vetor igual. Possui tudo igual. Sentido, direção e módulo. Tudo igual. Vetor oposto possui módulo e direção. Porém, os sentidos são opostos. Um aponta para um lado e o outro aponta para o outro. Vetor oposto sempre faz 180 graus. Anota aí. Vetor oposto sempre faz 180 graus. Beleza? Te vejo agora na parte 4 de vetores. Na parte 4. Tamo junto? Valeu, pessoal. Fui.